seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. Hoje eu vou conversar com vocês, retomando a minha prática de comentar as leituras que eu faço nessa minha vida, com o livro Aprender a Falar com as Plantas, escrito pela Marta Orriols, que é uma escritora catalã, espanhola, né, mas porém catalã. E é muito interessante ter tido contato com esse livro, que foi enviado pela Tag Curadoria ano passado, num momento em que tantas pessoas vivenciam essa experiência tão marcante chamada luto. Eu, felizmente, não passei por nenhuma perda próxima nos últimos anos, mas como psicóloga é uma questão que eu preciso acolher em diversos momentos e que com a pandemia se tornou muito intensa essa preocupação com o luto, tanto das pessoas que vivenciam o luto, quanto os lutos simbólicos também que a gente passou, quanto o medo de estar numa situação de luto, de perder as pessoas que você ama, perder as pessoas que são importantes para você. E esse é o tema central, então, de aprender a falar com as plantas. É uma história, assim, que tem as suas peculiaridades, né? Não é um luto muito simples. Nós temos uma personagem principal chamada Paula. É uma médica neonatologista. Eu preciso ler, senão eu não consigo falar esse termo. Neonatologista, que trabalha, então, em uma UTI com bebês que são prematuros, têm problemas seríssimos de saúde e, em função disso, né, ela está frequentemente lidando com a delicadeza da vida. Mas a Paula é casada, não tem filhos, e um dia o seu marido chega para ela, e isso não é spoiler porque é basicamente o início do livro. Chega para ela e diz que tá tudo terminado, que ele conheceu outra pessoa, e a partir disso ela tem esse momento de choque. Só que quando ele está saindo de casa, né, não tão automaticamente, né, saindo de casa, mas nesse mesmo dia em que ele indica que o relacionamento está terminando, ele é atropelado e morre. E aí a Paula precisa lidar com esse grande vazio de ter uma pessoa que não estava querendo manter o relacionamento com ela. Eles estavam num casamento meio cômodo e, enfim, ele arrumou essa amante e vem tudo ao mesmo tempo para ela digerir todas essas informações de que ela estava sendo traída, que o marido tinha decidido separar-se, e ao mesmo tempo vem a morte trágica dele, sem tempo para conversar direito, sem tempo para processar esses acontecimentos da relação do casal. E aí a gente segue, basicamente, a Paula nesse processo de luto de, acho que é aproximadamente 1 ano, em que ela tem que lidar com esse vazio na sua casa, esse vazio na sua vida amorosa, ao mesmo tempo em que tem uma questão de raiva pelo que ela acaba descobrindo, né, do marido, que já estava há um tempo nesse relacionamento. Então, é lidar com essa dor e a questão do luto de uma forma muito reflexiva. Eu vou ler um trecho que eu acho que ele dá um bom... Esse trecho inicial ele dá um bom tom da escrita e da história. Estávamos vivos. Os atentados, os acidentes, as guerras e as epidemias não nos concerniam. Podíamos ver filmes que banalizavam o ato de morrer, outros que transformavam em um ato de amor, mas nós estávamos fora da zona que continha o significado próprio de perder a vida. Algumas noites na cama, envolvidos pelo conforto de uns travesseiros macios, enormes e da arrogância da nossa juventude tardia, assistíamos o jornal na penumbra, com os pés entrelaçados, e era quando a morte, então, sem que nós soubéssemos,
se acomodava toda azul nos vidros dos óculos do Mauro. 137 pessoas morrem em Paris por causa dos ataques reivindicados pela organização terrorista Estado Islâmico, 6 mortos em menos de 24 horas nas estradas em 3 batidas frontais diferentes. O transbordamento de um rio causa 4 mortes em uma cidade pequena no sul da Espanha, pelo menos 70 mortos em uma série de atentados na Síria. E nós, que ficávamos em choque por um momento, talvez falássemos coisas como: caramba, como está o mundo? Ou coitado, que azar. E a notícia, se não tinha muita força, se fundia na mesma noite aos limites do quarto de um casal que também estava se extinguindo. Mudávamos de canal e víamos o final de um filme. Enquanto isso, eu combinava que horas chegaria no outro dia, ou lembrava de passar na lavanderia para buscar o casaco preto. Se tínhamos um bom dia, nos últimos meses, talvez tentássemos fazer sexo sem vontade. Se a notícia era mais forte, seus efeitos se prolongavam um pouco mais. Falava-se dela no trabalho, na hora do café ou na fila da peixaria do mercado. Mas nós estávamos vivos. A morte era dos outros. Então, aqui a autora vai trazendo essa reflexão, né, de o quanto nós temos uma relação com a morte diferente quando ela está distante, quando ela está numa tela, quando ela está lá do outro lado do mundo. E aí, em certo momento, a Paula precisa, mesmo ela como médica, né, acaba tendo uma relação direta com a morte e esse peso, mas muito nessa posição de espectadora. E aí, nesse momento em que ela perde o Mauro, ela precisa lidar com a morte de forma direta, muito intensa, e aí a gente vai acompanhando. É um livro bem reflexivo, tá? Não acontecem grandes reviravoltas, grandes coisas. É o cotidiano da Paula, mas é uma riqueza muito grande de reflexões que vão se tecendo a partir desse processo de luto e que em algum dia e como esses sentimentos vão se transmutando, se metamorfoseando do sentimento de raiva e dor para um algo além. E esse algo além, a Paula vai descobrindo e a gente vai descobrindo juntos. Eu particularmente tenho dificuldades em pensar sobre luto, em pensar sobre morte, e acho que a maioria das pessoas também tem. E acho que esse livro me ajudou a ter várias reflexões sobre esse processo e entender um pouco mais sobre o luto. E por essas e outras que eu mantenho esse canal sendo chamado de Jardim da Empatia, apesar de eu ter mudado um pouco a proposta do que eu realmente tenho feito aqui, porque eu vejo que os livros têm esse poder de nos fomentar esse processo empático. Esse livro é muito interessante para se mergulhar no tema do luto. E apesar de ter dias em que era realmente muito difícil eu me animar para pegar esse livro, né? Porque eu tava numa outra vibe e tal, eu sentia que era importante pegar ele para ler e seguir lendo. E ele é um pouco amoroso, ele é um pouco difícil de ser digerido, mas vale a pena. Vale a pena justamente por essa perspectiva tão necessária sobre o luto que não é fácil de ser encarado de frente. E eu vou terminar então com esse trechinho final. Não é o final do livro, é só um trecho que eu estou selecionando para dar um pouquinho mais de gostinho sobre essa leitura. Desde que você não está, do telefone só espero ofertas para mudar de companhia e desgraças. O som de quando toca ainda me assusta a cada chamada. O ainda me veste. Ainda me assusto, ainda acordo para pegar ar, ainda me viro toda vez que cruzo com uma bicicleta. Sem pensar, ainda ponho a mesa para 2 nas sextas da noite. Quando faço as palavras cruzadas, ainda procuro sua mão no sofá e te pergunto: 4 letras, lugar que a chuva cobre no mesmo nível. Ainda suspiro quando não recebo resposta. Ainda releio aquilo de fugiria com você se pudesse, Carla. Ainda olho o vídeo em que ela te manda um beijo de um bote inflável,
prestes a descer por águas bravas vestidas de neoprene com capacete e colete salva-vidas, ri e respinga a tela. Ainda ruborizo quando no meio das suas conversas aparece o meu nome como um fardo. E agora, quando desligo o telefone, passado o susto da primeira vez que toca, se o banco liga perguntando por você ou pelo titular da linha, sabe o que, Mauro? Agora gosto de falar em voz alta que você não está, e desejo muito que insistam mais um pouco, que perguntem a que horas podem te encontrar em casa, para poder responder que você não voltará, que você morreu. Aprender a falar com as plantas.